Boa noite, igreja do Senhor. Amém? Se você está feliz, eu queria que você desse um bravo, um urro, um glória a Deus. Faz barulho aí. Aleluia, aleluia. Olha que coisa linda isso, gente. Na verdade, eu estou assim muito feliz. Eu estou olhando assim, isso me traz uma alegria, me traz assim um enchimento nos olhos, porém a gente enxergar nessa igreja, assim, na verdade, eu enxergo até maior que isso. Eu não tenho dúvida que você que está aí atrás, dá um sinal aí, quem está aí atrás. Aleluia! Olha a distância disso, querido. Olha a distância. Porque está crescendo a igreja. Porque está crescendo. Porque o Senhor tem entrado, tem feito novas coisas, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado. Amém? Nós não estamos simplesmente, querido, no aniversário da igreja. Nós não estamos simplesmente numa ampliação da igreja. Na verdade, nós estamos numa mudança de ciclo. Diga comigo, mudança de ciclo. Sabe por quê? Existem momentos na vida da gente. Por exemplo, todos os dias, quando vem o entardecer e anoitece, que vira um dia para o outro, quando Jesus aparecia, quando o Senhor Deus aparecia para Adão na viração do dia, o que acontecia? Mudava um ciclo. Também existe um ciclo, todas as vezes que nós vemos que muda o mês, e também muda um ciclo todas as vezes que muda um ano. Por isso que nós comemoramos. Não é simplesmente uma ampliação, não é simplesmente um aniversário, a comemoração, algo simplesmente vamos celebrar e vamos tocar as coisas, não. Neste momento Deus está derramando e abrindo um novo momento na igreja. E você pode se agarrar a isso, você pode pegar isso, você tem que trazer essas novas coisas para o seu coração, novas expectativas. E eu não tenho dúvida também que o seu ministério, o seu serviço, tudo que você já tem feito nessa igreja, está nascendo novo nesta noite, amém? E também sobre a minha vida. Deus usa na palavra dele algo que ele chama de querigma. Ele fala na Bíblia que é o que? A proclamação. E ele usa de pessoas comuns, como eu, como você, para trazer a perfeita palavra dele ao nosso coração. Então, o meu desejo nessa noite é que o seu coração esteja aberto para o novo, aberto para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Olhe para esta palavra, olhe para este momento como uma renovação. Talvez coisas que você já ouviu, você já prestou atenção, você já observou, mas ainda não foram geradas, o Espírito Santo não trouxe uma transformação no seu coração. E nessa noite, querido, é uma mudança de ciclo, uma mudança nos seus valores. E por isso, por essa mudança, eu queria também fazer a minha primeira oração aqui neste novo local. Eu queria fazer uma oração pela sua vida e uma oração para que realmente a proclamação da palavra do Senhor venha. O Fábio já orou, mas eu quero orar por você também. Você me acompanha nessa oração? Amém? Então curva a sua cabeça. Vamos orar juntos. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por este presente, que é este tempo ampliado. Obrigado, Senhor, pelo presente que é este aniversário da igreja. Obrigado por este presente, Pai. Quer ver esta igreja cheia numa noite de sexta-feira, Pai? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cumprido seus propósitos através dessa igreja. Obrigado porque o Senhor tem feito, renovado, mudado o nosso coração, para que assim nós possamos ser usados. Neste momento eu te peço, Senhor, algo novo sobre a nossa vida, que o nosso coração e a nossa mente possa estar conectado, possa estar, Senhor, pronto para ouvir e para celebrar e para repartir tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, a partir deste momento e nestes 3 dias, em nome do Senhor Jesus, amém? Então pegue aí o seu esboço, pegue uma caneta. Olha aí, deve ter uma caneta na frente da sua cadeira, pegue o esboço, se você não pegou, levante a sua mão que eles vão entregar. Nós estamos num momento novo na igreja,
esse momento de aniversário, esse momento de ampliação, este momento de sonhos realizados, é um passo a mais para a conquista da cidade de Caçapava. É um momento onde nós celebramos as conquistas, é um momento onde nós celebramos as decisões, nós estamos alegres, nós estamos vendo o quanto o Senhor já colocou no nosso coração. O Senhor, Ele derramou, como nós cantamos aqui, Ele colocou um fogo no nosso coração, Ele colocou um fogo sobre a igreja da cidade de Caçapava. Ele tem derramado unção dia após dia, Ele tem feito grandes coisas, a todo instante, querido, eu vejo testemunhos. Essa semana mesmo foram muitos testemunhos. Pessoas me mandaram testemunhos no Facebook, pessoas me mandaram testemunhos via e-mail, pessoas me mandaram testemunhos via mensagem, pessoas me contaram testemunhos tete a tete, face a face, testemunhos. Sabe por quê? Porque o Senhor tem feito acontecer. Tem pessoas que vêm falar para mim: pastor, eu amo tanto essa igreja que se eu pudesse, eu deixava o meu emprego e ficava 24 horas aqui dentro. Pastor, me chama a hora que precisa. O que o senhor está precisando da ampliação? Eu quero trabalhar, eu quero estar junto. Sabe por quê? É uma igreja viva, é uma igreja que não para, são os testemunhos. Eu vejo esse crescimento impressionante, um crescimento saudável. Sabe por que é um crescimento saudável? Porque tudo que cresce de forma natural é saudável. O Senhor, Ele não é contra o crescimento. E igrejas grandes não é contra a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor é que isso aconteça de forma saudável. E a nossa igreja tem acontecido, a nossa igreja tem realizado o propósito de Deus de forma saudável. E o resultado de uma igreja saudável é o equilíbrio. O resultado de uma igreja saudável é uma igreja que vive os propósitos de Deus. O resultado de uma igreja saudável é uma igreja onde acontecem testemunhos. Não uma igreja perfeita, porque nós nunca teremos uma igreja perfeita. Não uma igreja de pessoas que não erram, porque nós nunca teremos uma igreja assim. Mas uma igreja de pessoas que se arrependem. Uma igreja de pessoas que são transformadas. Uma igreja de pessoas que deixam o velho e recebem o Espírito Santo. Elas lutam todos os dias contra a carne, contra aquilo que vem contra ela, mas elas celebram a recuperação também. Eu ouvi uma frase do pastor Paulo semana passada e isso gravou no meu coração. Vencedor, querido, não é aquele que simplesmente vence, mas é aquele que continua vencendo. Nós não somos uma igreja simplesmente que teve uma vitória. Nós somos uma igreja que alcançou uma vitória, amém, mas na verdade nós somos uma igreja vitoriosa. Você não é alguém que simplesmente alcança uma vitória, mas você é um vitorioso. Por quê? Porque você colocou o seu coração na vontade de Deus. Nós estamos, querido, terminando um ciclo. Ou, eu me lembro muito bem também quando nós estávamos mudando para a colina, toda aquela mudança, aquele trâmite, e às vezes a mudança gera alguns desconfortos. O pastor Carlito trouxe algo muito forte ao meu coração. Ele falou: não é simplesmente, parece simplesmente que nós estamos voltando lá atrás. Mexe aqui, mas não, nós estamos uma fileira acima. Seria como você pegar aqui a fileira de blocos e você terminou a fileira e você tem que começar de novo. Só que agora nós estamos começando um nível acima. Um nível acima de mais maturidade. Um nível acima de mais espaço. Um nível acima de mais entendimento da vontade do Senhor. Um nível acima com mais irmãos. Um nível acima de mais expectativas. Uma igreja que quando começou, nós tínhamos simplesmente 2 pequenos grupos. E agora nós já temos 24. Eu me lembro aqui em janeiro, quando eu cheguei, nós saímos aqui com toda a liderança na primeira vigília e oramos nas 4 entradas da cidade. Você vai até encontrar uma foto ali, depois você olha esse lindo painel de fotos. E
tem uma dessas fotos que nós ungimos cada uma das entradas, declarando que aqui é o lugar do Senhor. Também durante as vigílias, eu me lembro que durante 7 semanas nós profetizamos e proclamamos a conquista dos 7 montes. Então já existe palavra liberada, já existe palavra profetizada, já existe o amor do Senhor. Nós estamos numa fileira nova, num momento novo. Já existe uma história, 51 batismos, já existe uma história, 174 decisões por Cristo, 73 reconciliações, 48 pessoas fizeram integração, num total de quase 400 decisões nessa igreja, querido. Em um ano, nós estamos subindo a fileira, mas num nível maior. Você viu 53 ministérios, queridos, só de atos de bondade e evangelismo, a nossa igreja teve 80 em um ano. Uma igreja do nosso tamanho, uma igreja que tem impactado, que tem feito a diferença. Uma igreja que, apesar de antes, agora nós já estamos maior, mas uma igreja que, apesar de um espaço que cabia apenas 120 pessoas, já era uma igreja que impactava. As pessoas que vinham aqui, as pessoas ouviam falar, as pessoas sentiam a unção, porque nós oramos por essa cidade. E é uma igreja que ela não se prende simplesmente num tempo, mas é uma igreja que está ampliando, que a unção está em 24 pequenos grupos, querido. É a igreja viva que se reúne toda semana nas casas. Nós celebramos, nós vamos nos pequenos grupos e são testemunhos, é alegria, é mudança de vida. Existem, querido, eu não sei se você sabe, existem pessoas que vão nos pequenos grupos, mas ainda elas não vieram na grande celebração, mas elas já estão na nossa igreja, já estão recebendo amor. E às vezes o inimigo quer plantar no nosso coração palavras de desmotivação. Entenda, querido, eu, você, a igreja da cidade de Caçapava foi plantada em Caçapava para nós conquistarmos a cidade de Caçapava. Nós não fomos plantados em outro lugar. Então a cidade de Caçapava é o Senhor Jesus. O que depender da gente, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós não vamos parar. Sabe por quê? As portas do inferno não podem parar a obra de Deus, não podem parar a igreja. E nós não estamos aqui movidos por homem, nós não estamos aqui movidos por concreto, nós estamos movidos pela unção de Deus, por uma palavra derramada, debaixo de uma unção que é do pastor Carlito, que ele enviou, que ele abriu, que ele sonhou essa igreja. Muitas vezes nós olhamos e o inimigo tenta plantar em nosso coração que será que a igreja está boa? Será que está legal isso? Será que está legal aquilo? Mas muitas vezes nós precisamos repreender o inimigo e olhar e falar: essa igreja é a igreja da conquista da cidade de Caçapava. E eu não aceito, porque o inimigo está derrotado, o inimigo está debaixo dos meus pés. Quando você recebe uma palavra nessa igreja sobre a sua família, você tem que chegar na sua família e falar: a minha família é de Jesus. Quando você chega na sua casa e vê às vezes o seu filho fazendo algo que você não gosta, você não vai falar: seu burro, você vai declarar que ele é uma bênção. Nós precisamos, querido, acreditar naquilo, aquilo que o Senhor tem plantado, que o Senhor tem colocado, que nada vai parar a obra dele, nada vai parar, nem anjos, nem demônios, nem nada. Amém? Glória a Deus. Então, com essa chama, com toda essa celebração, em meio a este aniversário, com esse fogo que o Senhor acendeu na igreja da cidade de Caçapava, eu quero compartilhar com você essa noite uma mensagem que não poderia ter um tema menos significativo. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Você pode repetir isso comigo? Mantenha a chama acesa. Nós recebemos do Senhor e a chama ela está acesa, está muito acesa. Mas agora nós não podemos apagar essa chama. Nós não podemos
podemos permitir que essa chama se apague. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala assim: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Quando a Bíblia fala você, não é eu. É você, querido. A chama de Deus está em você também. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga comigo: eu sou geração eleita, sacerdócio real, e eu irei proclamar o nome de Jesus em toda a cidade de Caçapava e até os confins da terra. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia. Aleluia. Nós lemos um verso como esse, não tem como se alegrar. Mas aí eu queria começar com uma pergunta com você. O que você tem feito com a sua vida? É diretamente para você mesmo. Como que está a sua vida? O que você tem feito sobre ela? Ah, pastor, um monte de coisa. Um monte de coisa. Hoje em dia, nos nossos dias, nós falamos muito de estilos, né? Existem vários estilos. Estilo disso, estilo daquilo. Por exemplo, existe o estilo ecológico de ser. Já viu? Aquela pessoa, não, eu só como o que eu planto. Ou tem pessoas, eu só o que é orgânico, eu não como nada de origem animal. Tem algumas pessoas que, eu uso em casa o adubo natural, meu próprio cocô, faz um negócio assim. Eu vi um fantástico outro dia, a pessoa recicla tudo. Ela tem um estilo ecológico dela. É o estilo, algumas pessoas é eco-chato, né? É até demais. Mas é o estilo ecológico. Outras pessoas têm um estilo eclético de ser. O que é isso? Ela tenta buscar a conciliação de teorias. Eu sou eclético. Para mim, esse estilo e esse outro, nós juntamos isso, fazemos aquilo. Outros são estilo alternativo, não é? É aquela pessoa que ela vive numa linha externa àquilo que é normal. Então, tem alguns estilos alternativos que eles são até um pouco gritantes. Nós vimos, por exemplo, quem é literalmente hippie, gótico, punk. O cara é alternativo, ele curte isso. É o estilo do cara. Também o estilo cool. O que é esse estilo? Ou também conhecido como clássico, não é? São aquelas pessoas que gostam de manter algo que muitas vezes já saiu de moda. Então, eu gosto de andar estilo anos 60. O meu cabelo é estilo Beatles. Eu gosto de me vestir estilo Elvis Presley. Roberto Carlos é tudo de bom. E gosto, meu camarada, e gosto de cantar e fazer igualzinho o Roberto Carlos. É o meu estilo. É um estilo cool, é um jeito. Tem gente que gosta do estilo zen, não é verdade? O que é o estilo zen? É aquele estilo que vem lá do Japão, que ele trabalha a meditação contemplativa. Então vamos relaxar. Vou ficar zen nada para fazer. Vou ficar zen, totalmente zen. São estilos, querido. São estilos. Na verdade, se eu pegar esse auditório, olhando aqui para cada um de vocês, dá para ver claramente que cada um tem seu estilo. Alguns preferem se vestir de um jeito, outros de outro. Mulheres de um jeito, mulheres de outro. Cada um tem seu estilo. Outro dia, sábado passado, nós já estávamos limpando aqui, nós tínhamos começado a ampliação. E eu me lembro quando passou ali alguns jovens na rua, punks, aquele jeito totalmente mesmo alternativo. E eu olhei para eles e falei: meu Deus, esse pessoal aí já tem um jeito eleve de ser, só falta aceitar Jesus, está top demais. Esse aí que Jesus, pega ele, Jesus, aleluia. Mas seja qual for o seu estilo, querido, seja qual for o seu estilo, cada cristão, ele tem que entender que quando ele recebe Cristo no seu coração, ele tem um novo estilo de vida. Independente daquilo
entende quem é Jesus e se entrega para Ele, você vai ter um estilo cristão de ser. E qual é esse estilo? É o estilo missional e ministerial. O estilo missional e ministerial. O que eu quero dizer com isso? Que devemos viver o ministério e a chamada missionária como estilos de vida. Porque não adianta. Você foi chamado para o ministério e você foi chamado para levar as boas novas. Não adianta. Você vai passar a eternidade se alegrando com uma pergunta: quantas pessoas estarão no céu por sua causa? Você vai olhar e falar: meu Deus, aquele ali foi eu que evangelizei, olha, aquele ali foi eu que cuidei, olha aquele outro. Isso vai trazer uma alegria para o seu coração. Mas também você pode passar a eternidade lamentando por uma outra pergunta: quantas pessoas não estarão no céu por sua causa? E daí eu queria levantar um questionamento. Nós já estamos no mês 5 terminando, vai iniciar no meio do ano. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Quanto você tem servido no ministério do Senhor? Isso está diretamente ligado ao seu chamado, diretamente ligado ao que você faz, diretamente ligado ao seu estilo de vida, estilo missional e ministerial. Você sabe, querido, que tem pessoas que ela tem a capacidade, às vezes, de atrair uma pessoa, mas ela consegue espantar sempre. Tem pessoas que às vezes elas não conseguem entender o chamado dela. Eu vou dar um exemplo, não literalmente um chamado, mas por exemplo, às vezes tem aquele marido que fala assim: ó, amor, hoje é o dia de tudo acontecer. Preparei para você aquele jantar romântico, ou melhor, eu vou te levar para um restaurante. E daí ela se produz, ele também, ele toma banho, passa o Rexona dele, troca, penteia o cabelo, até faz a barba e tal. Daí ele sai. Quando ele entra no carro, ele toma uma fechada, ele xinga, ele perde a paciência, se irrita, e o que era romântico, meu Deus, acabou o clima. Ou sei lá, chegou no restaurante lá, a hora que ele chega no restaurante, ela sem querer dar aquela esbarradinha no copo, derruba tudo. Daí, meu Deus, pá, o jantar que era romântico acaba. E você sabe, querida, que tem uma coisa que o pastor Carlinhos sempre fala, que isso aí também é selado no meu coração: não perca nas trevas aquilo que o Senhor te deu na luz. O Senhor tem te dado muitas coisas dessa igreja, e às vezes, por causa de gestos tão pequenos, nós deixamos as trevas tomar tudo aquilo, e nós deixamos o nosso coração se corromper totalmente com as trevas. Às vezes o Senhor preparou para a gente o jantar romântico, mas nós, por causa de um copo de suco que caiu, nós jogamos tudo para o ar, tudo fora. Lembre-se que nessa igreja é uma igreja feita de pessoas imperfeitas. Então você precisa amar a todos, de todas as formas. E amar também aquele que não está na igreja, amar aquele que está fora. Eu entendo que a igreja é um corpo, e nós jamais vamos conseguir tirar uma parte do corpo que ela viva sozinha. Jamais, entenda isso, olha aqui para mim. Você consegue arrancar sua mão, tirando a mãozinha lá da família Adams, né? Que ele está andando lá com vontade. Você já imaginou você cortar a sua mão agora e ela sai correndo? A graças a Deus, que corpo chato, tal. Você já imaginou isso? É impossível, querido. Nós somos o corpo, nós vivemos em unidade e precisamos estar em unidade. Deixa eu trazer algo para o seu coração. Toda unção fora da igreja de Cristo é magia. Nossa, minha vida tem uma unção e a igreja não tem. Isso aí é magia, querido. Isso aí não é unção. Isso aí não vem de Deus. Grava isso no seu coração. Toda unção fora da igreja de Cristo é magia. Não é unção não, querido. Não vem da parte de Deus. E esse estilo de vida missional e ministerial, ele está baseado em dois pressupostos. Anote aí. O primeiro é o prioritário. Atos 1,7 fala assim:
Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Missões, querido, está muito mais ligado à agenda de Jesus do que qualquer outra coisa, do que qualquer coisa teológica, escatológica. O Senhor, Ele preferiu falar de muitas coisas e a ênfase foi ganhar pessoas. Ele não quis falar qual que é a data, qual que é isso, qual que é aquilo, não. Eu prefiro, querido, uma igreja cheia de missionários do que de exegetas. Eu prefiro, cheia de pessoas teologando, falando, trazendo explicações, mas não ganha ninguém por Jesus. Nós somos uma igreja missionária e essa é a nossa prioridade. Não existe outra prioridade. Tem muita gente discutindo e decidindo o que Deus vai fazer. Deus, ó, desse jeito não, é melhor desse jeito. O Senhor tem alguns milhões de anos infinitos aí, mas eu já tenho aqui, sei lá, 30, e eu manjo desse negócio. A igreja tem que ir desse jeito. Você quer dar aula para Deus, você quer ensinar a Deus. Você quer que Deus faça do jeito que você quer. E na hora que não acontece do jeito que você quer, você se frustra. Sabe por quê? Deus não era Deus na sua vida. Quem era o Deus era você. A prioridade é ganhar pessoas. Sabe quando que nós não entendemos os propósitos de Deus? Quando nós não conhecemos a Deus. Quando nós não meditamos as Escrituras. Quando nós não temos o Senhor como prioridade. Olha o que diz C.S. Lewis. Deus nos chamou para ser testemunhas e não advogados. Deus nos chamou para ser testemunhas e não advogados. Tem muita gente gastando tempo com coisas que não estão na agenda de Jesus, perdendo tempo, perdendo a vida. Querido, o importante, deixa eu te falar uma coisa, não é como você começa, mas é como você termina. Eu tive uma carreira brilhante. O meu casamento era ótimo, mas terminou. Divórcio. Tive uma carreira brilhante, mas o final acabou. E daí você vai ser marcado pela forma que você terminou. Então, se você não iniciou uma carreira do chamado de Deus como prioridade da sua vida, o momento é agora. O momento é agora para você começar. Chore pelas questões que Jesus chora. Volte-se para aquilo que Jesus está olhando. Preocupe-se em ganhar pessoas, porque no final das contas é isso que é o mais importante. A igreja de Jesus, Mateus 18,16, e Ele é o seu advogado. Jesus não precisa que você o defenda. Jesus precisa que você o declare. Não adianta, eu quero ser o advogado de Jesus. Não precisa, querido. Não precisa. Você só precisa levá-lo. Nós somos uma igreja que vivemos a prioridade do nosso chamado. Amém? Você vive a prioridade do seu chamado? Amém? E a segunda coisa, pessoal. Esse é o segundo pressuposto dentro desse estilo de vida. É um chamado pessoal, querido. Ele foi dado a você. É a sua parte. É intransferível. Diga assim: o meu chamado é meu. Diga mais uma vez: o meu chamado é meu. Nossa, pastor, mas que redundância, mas às vezes você não entende isso, filho. Em Atos 1:8 fala assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Serão as minhas testemunhas. Jerusalém, as pessoas que estão perto, querido, Caçapava. Nós somos as testemunhas do Senhor aqui. Você já ouviu bastante na nossa igreja sobre o seu chamado, que você foi chamado, que você tem que cumprir o seu propósito. E lembre-se que você que é responsável por ele. Não, o pastor que é responsável pelo meu chamado. Eu não dei certo. É culpa do pastor, não é não, querido. É culpa da igreja, não é não. A responsabilidade do seu chamado é sua. É uma prioridade, mas é pessoal. Você vai prestar conta para Deus do seu chamado. E sabe, 10 fatores, eu quero mostrar para você 10 fatores que podem apagar a chama do seu chamado.
Anote aí, o primeiro é o pecado. Muitas pessoas, elas não assumem um compromisso sério com Deus, com a igreja, o seu chamado, porque elas vivem em pecado. E elas não têm coragem de abrir mão de um vício. Elas não concordam, a igreja falou que isso está errado. Não é a igreja, querido, é o pecado. Eu tenho que mudar isso. O pecado, ele nos trava, porque você tem que abrir mão do pecado para você cumprir o seu chamado. Outra coisa, o medo. Lembre-se que lá em 1 João 4,18 fala: o amor lança fora o medo. Não apague a chama que o Senhor colocou na sua vida, colocou nesse ano, talvez colocou há muito tempo e agora ela está fervendo por causa do medo. Eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de doar. E o doar, o ministro Felipe falou aqui que é o momento de eu dar a minha melhor oferta, abençoar da melhor forma. Domingo é o dia do presente, porque quem faz aniversário merece o seu presente, não é verdade? É o dia de eu trazer o presente. Mas como que eu vou trazer um presente? Eu tenho medo. E se eu doar o meu melhor? E se eu der esse dinheiro? E se eu fizer aquilo? Será? Eu tenho medo. O que vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar? O que meu marido vai pensar? O que a minha esposa vai pensar? E muitas vezes nós deixamos de fazer algo que Deus nos pediu por medo. Você vai prestar conta a Deus se você não falar, se você não fizer aquilo que Deus te pediu. Perca o medo. E o amor do Senhor, ele vai lançar fora todo esse medo, porque isso é bíblico. Também, que pode impedir as feridas mal resolvidas. Para isso nós temos o CR, querido. Tem coisa que você vai ficar carregando, você tem que ir no CR, querido. E às vezes é 1 ano, 2 anos, às vezes vai ter que fazer uns 5 anos de CR lá. Lembra de uma coisa, ovelha ferida, ela fere. Ovelha ferida, ela fere. Você precisa resolver as suas feridas, para você cumprir o seu chamado. Também, quarto, a procrastinação. Tem gente que ela está esperando a igreja ficar do tamanho da colina. A hora que tiver do tamanho da colina, a hora que o ministério de missão estiver igualzinho da colina, eu vou servir, porque lá tem toda a estrutura. Não, eu vou a hora que estiver pronto. Não, eu vou aparecer lá depois do aniversário da igreja, porque daí já ampliou já, daí o negócio vai ficar top. Tem gente que fica adiando. Tem gente que fala: eu vou esperar o pastor, agora está difícil, porque é o seguinte, eu estou na faculdade, mas a hora que eu terminar, eu vou começar a servir. Pastor, o meu horário de serviço não dá, mas a hora que eu mudar de horário, daí vai dar. Pastor, não tem como, no domingo não dá para servir, porque eu tenho um monte de problema, eu tenho que descansar. Pastor, eu não tenho condições financeiras. Não dá, eu vou ter que ir mais para a igreja, vai ser difícil. E nós ficamos colocando e esperando. Eu vou esperar passar essa fase. E nós ficamos adiando, procrastinando aquilo que o Senhor tem. Nós enchemos a nossa vida de desculpas. Outra coisa, o perfeccionismo. Tem pessoas que simplesmente não conseguem cumprir o seu chamado por causa do perfeccionismo. Eu vou cantar no louvor a hora que tiver um quarteto lá totalmente afinado, dividido por vozes, porque a minha voz é de volume, é muito top. Eu vou tocar na hora que o cara estiver fazendo lá as melhores notas, porque aquele guitarrista ele faz o solo inteiro, isso me incomoda. Imagina você tocar com ele. Eu vou mandar o meu filho lá pro ignição, a hora que o ignição tiver fraldas turma da Mônica, porque Pampers eu não consigo pôr no meu filho, é muito ruim. Querido, nós ficamos com esse perfeccionismo. Vai para o CR também para você curar isso, em nome de Jesus. Nós paramos por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Se você está esperando uma igreja perfeita, se você encontrar, a hora que você for para lá, você acabou com a igreja, porque você é imperfeito. Não adianta. Então, nós precisamos olhar para aquela pequena, gigantesca trave que está nos nossos olhos, e parar de olhar para esses 15 e servir. Também, muitas vezes nós não fazemos as coisas por inflexibilidade. Nós estamos numa igreja viva, que muda toda hora. Não é verdade? Toda hora ela muda. Meu Deus, o que é isso? É uma igreja viva, mas ela muda para o reino, ela muda
Imagina, eu era numa igreja que eu fui 12 anos e lá era tudo tão tranquilo. Querido, muitas vezes nós ficamos travados. Eu não vou para essa igreja porque ela está mudando, isso me incomoda. E eu vou para uma igreja onde está tudo bonitinho. Porque nós somos totalmente inflexíveis. Nós não queremos trabalhar por reino. Nós não queremos. Nós engessamos. Nós não queremos cuidar de outros. Nós não queremos amar outros. Nós não amamos almas. Nós não amamos a obra de Deus. Nós não amamos Deus. Você precisa ser um pouquinho mais flexível. E depois mais um pouco. E depois mais um pouco. E deixar a luz entrar no coração. O 7. Muitas vezes nós travamos o nosso chamado por causa de parentes, por causa de amigos. Nós com isso vamos extirpando a chama totalmente. Querido, quando nós tomamos a nossa decisão por Cristo, com certeza vai vir oposição. Com certeza, uma pessoa lá da sua família, um amigo seu, falar: ih, você virou crente, o que é isso? Só que, se você perseverar, você amar, você cumprir o seu chamado, daqui a pouco isso aí está do seu lado. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu estou aqui. Eu criticava, mas agora eu estou aqui. Por quê? Porque o Senhor, Ele muda, Ele transforma. Nós temos que ganhar pelo exemplo. Também, muitas vezes nós apagamos a chama por causa da pressão financeira. Todos nós passamos crises financeiras, mas nós não podemos desanimar de Deus por causa disso. Não tem sentido buscar a Deus por causa das bênçãos de Deus. Não tem sentido. Eu sinto te dizer, se você entrou aqui hoje por causa de uma bênção, você vai sair frustrado. Agora, se você entrou por causa do Deus da bênção, a hora que você buscar Ele, as consequências são as bênçãos. Elas correm atrás de você, porque você está buscando a Deus. Porque você está buscando a Deus. Outra coisa, a sociedade secular. Tem pessoas que não permitem realizar o chamado, porque ela não abre mão da mídia, não abre mão de programas, ela não abre mão daqueles amigos. O pastor falou que eu tenho que mudar os meus hábitos. Para isso eu vou ter que parar de sair com aquele pessoal, vou ter que parar de curtir aquelas festas, vou ter que mudar os meus valores, vou ter que deixar o mundo hedonista, ser humanista, panteísta, vou ter que deixar aquele santinho lá. Toda vez que eu fico bravo com meu Deus, eu ponho ele para a parede virada. Agora o pastor falou que se eu for para a igreja, eu não vou ter controle, porque Deus eu não vejo, e eu vou ter que dar um fim naquilo. Eu tenho que abrir mão da sociedade secular. É isso mesmo. Também, muitas vezes nós não cumprimos o nosso chamado, por último, pela falta de fé. É verdade. Muitas vezes nós cremos em Jesus, mas nós não mantemos a nossa fé. Nós não mantemos a nossa fé. E isso nos leva a extinguir totalmente a chama. Tudo isso está relacionado com você e não com os outros. É diretamente para você essa palavra. A falta de dinheiro, a falta de oportunidade, os problemas de saúde, as injustiças, falta de estrutura, falta de estudo, falta de apoio de pessoas e até Satanás, o mundo, nada disso pode deter o chamado de Deus, que a chama de Cristo fique acesa no seu coração. Nada disso. Normalmente o que impede a nossa vida de manter a chama acesa somos nós mesmos. O maior impedimento somos nós. Nós mesmos colocamos minhoca na cabeça da gente. Fala, não vai dar certo. O teu chamado, olha aqui para mim. O teu chamado é entre você e Deus. Para essa nova fase que nós estamos vivendo, de ampliação, de alegria, de um segundo ano de igreja, é você e Deus, querido. O teu chamado é você com Deus. Assuma o teu chamado ministerial, assuma o teu chamado missional. Todos nós temos. Fala assim, é entre eu e Deus. Mais forte, mas é entre eu e Deus. Querido, não adianta você jogar a conta para o outro. É o seu momento. Todos são chamados. Todos são todos. Todos são todos. Eu quero trabalhar com você agora 3 questões que envolvem esse tema do nosso
de chamado, bem rapidamente. E talvez você não tenha percebido ainda o seu chamado por causa disso. A primeira coisa, para você não apagar a chama do seu coração e concretizar aquilo que Deus tem para você, você precisa reconhecer. O reconhecimento é a admissão do chamado pessoal. Todos os que já se arrependeram, eu, você, a pessoa que está do seu lado, o irmão que vai chegar e vai aceitar Jesus, aqueles que vão entender, todos são chamados. E você precisa admitir isso. Uma vez, eu me lembro muito bem, o pastor Carlito, ele pregando, ele falou assim, às vezes eu chego para as pessoas e falo assim, querido, eu queria que você servisse em tal lugar, eu queria que você assumisse tal ministério. A pessoa fala, eu vou orar, pastor, eu vou ver se é de Deus. Isso aqui acontece aqui também. Deixa eu te falar aqui, quando eu te convidar para uma coisa, eu já orei, está orado, está abençoado. O Senhor me chamou como sacerdote dessa igreja. Se eu estou te chamando, é só você aceitar. Reconheça o seu chamado e admita que você tem um chamado pessoal e aceite, para que você comece a frutificar de uma forma exemplar. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. A segunda coisa, o preparo e investimento para responder ao chamado com excelência. Todos nós temos um chamado, mas já que você tem um chamado, você entendeu isso, amém? Você entendeu que você tem um chamado? Agora você precisa investir nesse chamado, investir na sua formação. Ela precisa exceder o seu chamado. Eu vou cuidar, por exemplo, que nem o irmão Fábio lá da livraria, mas eu vou ser um super voluntário na livraria, eu vou começar a ler os livros, porque a hora que alguém chegar, eu já sei os assuntos, eu vou explicar com essência. Eu vou servir no ministério gourmet, eu quero aprender como que um gentleman, como que uma lady se porta para cuidar com excelência disso. Eu vou operar o som, no áudio, eu quero fazer a casa de artes, depois eu quero até fazer um curso além, o ministério de intercessão, eu vou lá aprender com os intercessores, com a casa de artes, como que eu faço isso? Eu vou cantar, mas eu não sei o que acontece, minha voz não sai, eu vou fazer uma aula de canto, é o meu chamado, eu tenho voz, eu vou tocar, eu vou pregar, eu vou estudar, vou me preparar. Seja o que for o seu chamado, você precisa responder com excelência, você precisa correr atrás. E terceiro, disponibilidade para servir em qualquer lugar, com intimidade e santidade. Mas qualquer lugar que você for chamado, querido. As pessoas me perguntam muito, pastor, o senhor não vai trazer o curso Forma para cá? Que eu quero saber o que é o curso Forma. Lá, as pessoas elas olham, enxergam, veem perfeitamente aonde que ela está mais apta para servir. Eu falei, ainda não, daqui a pouco a gente traz. Vai precisar muito, mas ainda não. Por quê? Eu me lembro, quando eu fazia o IPL, pastor, lá a gente foi cuidar do Primavera. Nós fizemos lá o curso Primavera, fizemos lá o curso Forma. E depois o Laurinho veio me falar, pastor, fizemos o curso Forma, mas agora o pessoal, eu vou convidar eles para servir. Eles falam, não, mas eu fiz o curso Forma, e deu lá que eu tenho que servir no louvor, e eu não posso servir em outro lugar. Querido, você tem um chamado, mas você tem que estar pronto para servir em qualquer lugar. Agora eu sirvo na recepção, e acabou. Eu não faço mais nada na igreja. Imagina se eu vou colocar a cadeira, imagina se eu vou ajudar a limpar, imagina se eu vou arrumar ali, se eu vou pintar. Nós temos que servir em qualquer lugar. Lembre-se daquela frase: quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Amém, queridos? Vocês estão aí comigo? E o que você precisa ter em mente, no coração e dentro do seu espírito, nesse tempo, esse tempo que é o cronos humano, para que a gente possa cumprir, é ter sensibilidade e disponibilidade. Você precisa ser sensível para ouvir o Senhor, sensível para ouvir através da sua liderança, aonde que você vai servir, aonde que você vai cumprir o seu chamado, e também ter disponibilidade para servir em qualquer lugar, em qualquer situação. Você pode ir para qualquer lugar, desde que você seja enviado. Amém? Então nós temos que estar preparados para isso, em nome
do Senhor Jesus. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze os pequenos começos. Eu queria ler, querido, nas nossas Bíblias, um texto muito especial de um mentor que é Paulo, do seu discípulo, Timóteo. Se você tiver a sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 13. 2 Timóteo 1, de 8 a 13. Eu acho que esse texto dele nem está aqui no telão, mas eu quero ler porque ele é um texto muito profundo, que ele dá o testemunho aqui, motiva Timóteo, o seu discípulo, a cumprir o seu chamado e a não deixar que a chama se apague. Timóteo já estava cumprindo, mas ele não poderia permitir que a chama apagasse. Com todo o glamour, com tudo que estava acontecendo, fala assim o texto, versículo 8: portanto, falando para Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude para nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, para você manter a chama do seu chamado acesa. Eu quero compartilhar com você, no final dessa mensagem, 6 pontos. 6 pontos. Talvez você esteja perguntando: pastor, eu entendi o meu chamado. Eu entendi que é um chamado missional, ministerial. Eu entendi que eu tenho que ter sensibilidade, disponibilidade, mas agora eu queria manter ela. E dentro desse texto nós vamos aprender isso. Então, primeiramente, para você manter a chama do seu chamado acesa, tenha orgulho do seu chamado. Tenha orgulho do seu chamado. No versículo 8 fala assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Querido, não se envergonhe. Olha aqui para mim. Não tenha vergonha de testemunhar de Jesus, o que Ele fez na sua vida. Eu queria que você assistisse um testemunho comigo. Com 16 aos 20 anos, 19 anos, comecei a sair, frequentar baladas, onde conheci outras pessoas, onde acabei de conhecer a bebida, me envolvi, conheci as drogas, até que um dia eu comecei a ir em raves, tudo, e tive um começo de overdose. Só que no dia seguinte, quando acordei, vi que estava deixando tudo que eu mais amava e vivendo uma fantasia, entendeu? Depois disso, mesmo acontecendo isso, continuei no mundão, tudo, mas só bebendo. E eu era uma pessoa muito estressada, onde que eu já saía para as baladas, essas coisas, com a intenção de brigas, entendeu? Até em casa eu tinha o prazer de discutir com meus familiares inteiros. Até que num dia discuti com minha mãe e pensei em matá-la. E mesmo tudo isso acontecendo, eu saí de casa, virei as costas para minha família toda. Mas essa pessoa que sempre eu considerei como meu pai, que sempre desde criança estava comigo, ele me instruiu para fazer as coisas certas. E ele fez um convite chamando eu para ir para a igreja. Toda vez que ele me chamava, eu me sentia ofendido com aquele convite. Até que um dia teve um evento na igreja da cidade de Caçapava. Através desse evento eu fiquei até preocupado em ir.
que eu vi que eu não ia ter escolha, porque eu tentei até mentir através do celular, mandando mensagem, só que nesse dia com crédito tudo não ia, a mensagem não foi enviada. Ele foi buscar na porta de casa, e chegando lá, vi todo mundo vindo cumprimentar, tudo, e com a parte dos louvores, a palavra, né, no final do culto foi me interessando. E no dia seguinte eu voltei para a igreja e aceitei Jesus. Foi uma coisa que não tem explicação, uma coisa sobrenatural mesmo. E depois daquele dia, dia após dia, venho tendo paz na minha vida, meu temperamento mudou, tenho sido transformado por Deus com a palavra, fui batizado e hoje tenho sonhos. Estou noivo, onde conheci, sei que mesmo não estando com Deus, na época conheci ela, sei que foi Ele que colocou ela em minha vida, entendeu? Porque senão nem, sei lá, pelo jeito que eu estava no mundão, nem sei se estaria aqui hoje, tá? E ela já conhecia a palavra, mas ela estava afastada da casa do Pai, e eu sei que com a minha decisão de seguir com Deus, acredito eu que ela voltou para a casa do Pai também, e sei que se Ele não tivesse fazendo parte do nosso relacionamento, a gente não estaria hoje junto. E eu tenho sonhos, ano que vem, ter uma família abençoada por Deus, e sei que estou no caminho certo na presença dele. E ele é meu seguro e é da onde eu não quero sair mais. Os sonhos que eu tenho é de o bem que está fazendo para mim e levar todos os meus amigos, essas pessoas próximas de mim, para a casa do Pai, porque se está fazendo bem para mim, eu sei que com certeza vai fazer bem para eles, entendeu? A igreja da cidade é a minha nova casa, onde eu saio de lá, mas ao mesmo tempo já quero voltar e estar sempre lá. A igreja da cidade mudou minha vida e pode mudar a sua. Amém? Aleluia! Você viu a sede do Rafael? A sede dele é testemunhar. Ele teve coragem de testemunhar e agora ele quer falar para os amigos dele. Tenha orgulho do seu chamado. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Segundo, honre a sua santa vocação. Versículo 9 fala assim, que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que o seu chamado é uma santa vocação. Nós precisamos ter consciência disso. Eu tenho consciência disso. Eu sei que como pastor, eu não sou um profissional da fé, mas eu sou um sacerdote que o Senhor me chamou e eu aceitei o chamado para cuidar das ovelhas aqui da cidade de Caçapava. E você também tem que ter consciência disso e honrar isso, honrar esse privilégio. É uma honra, olha que lindo isso, é uma santa vocação. O que o Senhor te chamou, querido, é uma coisa santa, não é qualquer coisa, é o melhor presente que você poderia ter, mais que sua profissão, mais seja o que quer que você faça, a sua vocação é a coisa mais preciosa que Deus colocou no seu coração, e você tem que honrar ela, você tem que honrar. Terceiro, sirva para a eternidade. Versículo 10, ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Tem gente que ela serve com os olhos neste mundo. O que acontece? Ela acaba perdendo totalmente os valores do reino. Ela não serve olhando para a eternidade, entendendo que ela está servindo para receber algo que é muito maior do que qualquer coisa que ela receba aqui na terra. Que ela vai receber algo da mão do Senhor, o galardão, que ela vai receber algo do Senhor, que é a alegria de conhecer as pessoas que foram a Cristo por causa dela. Todos os ministérios, queridos, são de suma importância. Sabia? No estacionamento, se a pessoa é bem recebida ali você já ganhou ela para Jesus. Na recepção, se tem um sorriso bonito, se é legal, seja bem-vindo. Ali a pessoa, nossa, nunca fui. Fazia tempo que a pessoa não falava com uma gentileza para mim. Cada ministério é importante.
Tudo isso faz parte do corpo. Tudo isso faz parte do corpo. Quarto, reconheça os seus dons. Versículo 11. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ele tinha consciência, Paulo. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos com os nossos dons? Nós enterramos. Pare de enterrar os seus dons. Você vai prestar conta deles. Você precisa fazer as coisas com zelo. Você que já está aqui na igreja, que você já está há um tempo, talvez o Senhor já falou para você, mas talvez você venha até de uma outra igreja e você está parado, sem servir. Eu queria te chamar a responsabilidade essa noite. A igreja está crescendo, mas nós precisamos da sua santa vocação exercida aqui no meio de nós. Talvez você olhe assim e fale, nossa, numa época que eu fazia com tanto zelo, cadê isso, querido? Volte a honrar o ministério e abençoar. Nós precisamos das suas mãos. Quinto, encare os desertos com Deus. Versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Querido, olha que coisa, encarar os desertos, olhar os desertos com Deus, revela que tem algo muito melhor e muito maior, além daquilo que você está passando, além daquela luta que você está vivendo. Grava isso que eu vou falar. Nós não devemos morar no deserto, mas sim atravessá-los. Tem gente que começa a passar luta e se acomoda. Fala, você quer saber? Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui porque não dá mais. Olha que luta, que dificuldade. Você imagina eu olhar para essa ampliação. Nós começamos isso aqui sexta-feira passada e falar, meu Deus, você quer saber? Hoje de manhã, querido, se você chegasse aqui, nós estávamos com as colunas aqui, não tem noção. Mas aí nós oramos e o Senhor fez isso aqui. Nós atravessamos o deserto. Amém? Agora, se você olhar para o deserto e falar, meu Deus, para isso, estica uma live aqui e vamos mudar, vamos fazer do jeito que era. Eu falei, não, gente, nós vamos, vai dar certo, vamos orar. Vai o grupo de intercessor lá, intercedendo, trabalhando, chama todo mundo, vamos mudar. Isso aqui parecia um culto aqui de gente trabalhando. Era gente pendurada, era aqui e tal. E até os governos começaram a olhar e falaram, meu Deus, é o corpo de Cristo vivo. Acho que todo mundo que estava de folga hoje, né, porque hoje foi dia de trabalho, estava aqui servindo. Todo mundo. Foi algo lindo. Isso traz a unidade. Porque não é lugar de morar. Se eu parar, eu vou morrer. É lugar de atravessar. É lugar de atravessar. Porque depois que nós atravessamos, nós renovamos a nossa fé. E o sexto, mantenha seu foco em Cristo. Versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Nós não podemos perder o foco. Ele é o nosso foco, o autor e consumador. Se por algum momento, querido, na sua mente veio um pouquinho assim de alguma coisa fora da sã doutrina, fora da palavra de Deus, que te trouxe dúvida, e você olhou para as pessoas que estão do seu lado, volte os olhos para Jesus, porque Ele é perfeito. E você não vai se desviar, não vai perder o foco do seu chamado e não vai apagar a chama. Você precisa manter essa chama. Olha o que diz 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Amém? Você, igreja de Cidade de Caçapava, você que está sentado aqui, a igreja que talvez está agora em casa, os que não puderam chegar, nós temos uma unção que procede do Santo, que procede de Deus. É algo sobrenatural, querido. Não se perca no processo, não abandone o foco da graça de Deus. Olhe para a graça do Senhor, olhe para o amor do Senhor. Depois de um tempo você vai entender tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Nós, durante o processo, muitas vezes, depois de um ano, eu olho e
falo, eu comecei a perder o foco na graça. Sabe o que é perder o foco na graça? É começar a viver como muitas religiões que se chamam cristãs, elas vivem. Elas acreditam que vão conseguir alguma coisa através daquilo que faz. Mas não, querido. A graça é o favor imerecido. Você não precisa fazer nada. Você precisa receber essa graça, servir a Deus, as bênçãos vêm atrás de você, você entende o seu chamado, começa a viver de forma ministerial, de forma missional, a igreja cresce, você celebra, a tua chama aumenta. Por quê? Porque você vive na graça. Agora, se você faz as coisas por merecimento, você começa a pôr um fardo, mais um fardo, e vem uma crítica, mais uma coisa, e você começa a se abater. E existem muitas pessoas, talvez você que está aqui hoje, está muito decepcionado com a obra, muito decepcionado até com Deus. Você nunca entrou aqui, mas você está decepcionado com Deus, porque você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, que é o propósito da graça. Você precisa entender a graça do amor de Deus. Essa é a proposta de Deus do seu chamado. Quando eu falo do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito, não é algo por merecimento, mas é algo que vem pela graça. A graça, querido, quando você consegue andar na graça, você faz do ministério a consequência do que Deus está fazendo na sua vida. Quando nós não conseguimos servir, provavelmente é uma consequência daquilo que Deus não está fazendo na vida da gente. Porque a graça, ela é uma consequência, é a chama acesa. Concluindo, eu me lembro da parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, que 10 virgens estavam com a sua chama acesa, que representa o Espírito de Deus. Mas as que não eram prudentes, elas deixaram, metade, 5, deixaram que a chama apagasse. No início, elas tinham a mesma chama, mas elas não foram prudentes. Mas as prudentes, elas receberam o noivo, elas receberam o novo. Olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não deixe a chama apagar. Qual que é a sua resposta para o chamado de Deus para a sua vida hoje? Qual que é a sua resposta para aquilo que Deus fez? Como que você vai ser lembrado? Você já deve ter ouvido muitas histórias de Davi. Em alguns momentos, o fogo na vida dele quase que se apagou por muitos motivos. Um deles foi o pecado. Mas ele falou: eu hoje vou me alinhar com Deus e quero manter a chama da minha vida acesa. E no final da vida dele, olha o que diz em Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus em sua geração, ele repousou. Ele serviu o propósito dele na sua geração. Você precisa entender nessa noite, querido, o seu chamado. E talvez você entrou aqui pela primeira vez essa noite. Você já veio outras vezes, mas você não entendeu o seu chamado, mas hoje o Senhor falou de uma forma muito forte no seu coração. Jesus trouxe para o seu coração algo forte, você pôde compreender o propósito dele. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós vemos que não tem nada que eu faça para ajudar Jesus a me salvar. Ou ele faz tudo na vida da gente, ou ele não faz nada. Ou eu dependo totalmente de Jesus, ou eu não dependo. O nosso chamado só pode ser cumprido quando nós estamos rendidos totalmente ao Senhor. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça neste momento. Eu não tenho dúvida
coração que o Senhor colocou no seu coração, que Ele plantou. A igreja está crescendo, querido. Mas o Senhor te chama para crescer junto. O ciclo está mudando e Ele te chama para derrubar a parede que está impedindo que você vá além daquilo que você já foi, para o novo ano. Talvez seja o momento de você reconhecer e falar: Jesus, seja o meu tudo, derruba as paredes e raia a tua luz na minha vida totalmente. Eu não tenho como te ajudar a ser salvo, não tem nada que eu faça, e eu reconheço a tua presença na minha vida, eu reconheço o teu amor na minha vida, eu reconheço, eu quero viver este novo. Eu vou orar pela sua vida, querido. E eu queria que você começasse a conversar com Deus, a falar com Deus, enquanto eu oro pela sua vida. Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, teus filhos, e muitos talvez que ainda não reconheceram o seu senhorio. E eu venho pedir, Espírito Santo, movimenta o coração desses queridos agora, em reconhecimento da tua glória, em reconhecimento do teu amor, em reconhecimento, Pai, deste novo ciclo, que possamos deixar que os muros da nossa vida caiam e que a tua luz raie em todas as áreas. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha vida. Eu te entrego tudo o que é meu. A minha família, o meu emprego, o meu chamado. Seja o meu tudo, seja o Senhor da minha vida. Continue de cabeça curvada. Nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é exaltado. Toda essa festa é exaltando o nome, celebrando e glorificando aquele que é rei neste lugar, que é o Senhor Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta para você. Todos estão de cabeça curvada, em oração, é entre você e Deus. Eu falei que é algo pessoal, é você e Deus. Talvez você não tenha falado para Jesus ainda: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Você fez essa oração pela primeira vez, e você que entrega a sua vida para Jesus essa noite, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão. Tem alguém aqui que fez essa oração hoje e quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém neste lugar que entrega a sua vida para Jesus? Aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Talvez você não tenha falado para Jesus: Jesus, seja o Senhor da minha vida, eu entrego meu coração a Ti. Tem alguém? Levanta a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Existe alguém neste lugar, neste auditório? Existe alguém que quer se reconciliar com Jesus? Voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém nesse auditório que quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Amém. Deus abençoe. Ele pode abaixar. Mais alguém reconhece e quer voltar para os caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Aquilo que o Senhor pediu para eu entregar, eu entreguei. Agora a minha escolha é sua com Deus. É a sua decisão mais importante, querido. A decisão mais importante da sua vida é hoje. Que a sua mão, o peso da sua mão saia e você não tenha vergonha de tomar essa decisão. Eu queria perguntar mais uma vez: alguém aqui quer se entregar para Jesus nessa noite, ou se reconciliar com Ele? Levante a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Tem mais alguém nessa história? Tem alguém que quer tomar a sua decisão pelo batismo? Nós vamos ter um batismo logo após a conferência. Tem alguém aqui nesse auditório? Eu quero abençoar a sua vida. Levante a sua mão também. Aleluia, aleluia. Eu queria convidar nesse momento a querida que todos nós. Eu posso dar um abraço a você, querida? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Essa pessoa mais querida, Larissa,
como símbolo do agir do Senhor nessa igreja. E agora você vai receber um abraço bom aí do pessoal do Recomeço. Nós vamos orar por ela, amém? Você pode estender a sua mão neste momento? Aleluia. Senhor, pode ficar aqui, Larissa. Senhor, eu abençoo a vida da Larissa. Eu abençoo, Senhor, tudo que ela chama de seu, a família dela, o lar dela, os estudos dela e este novo momento na vida dela. Eu repreendo tudo, Senhor, tudo contrário, tudo mal, tudo levante contra a vida dela, Pai. E que ela venha cumprir o chamado dela, o propósito dela nessa geração através dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Amém. Aleluia. Querido, você tem um cartão como esse, bonito, na frente da sua cabeça. Eu queria que você pegasse um cartão novo, verde, uma arte linda aí da igreja da cidade de Caçapava. Eu queria que você pegasse, todo mundo pegasse. E esse cartão, você tem a opção de preencher, tirar qualquer uma dessas decisões, aceitar Jesus, se reconciliar, ser batizado. Você também tem a opção de colocar aqui: eu quero conhecer mais sobre o significado da vida, ou eu também quero fazer parte dessa igreja e me tornar membro. Se você tomou qualquer uma dessas decisões, você não levantou a mão, não tem problema, mas eu queria que você preenchesse esse cartão. E no final, você vai entregar lá na recepção. Nós não vamos compartilhar os dados desse cartão com ninguém, mas nós vamos orar por você, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você está feliz